Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. E hoje vamos iniciar o capítulo 2. Efésios 2, eu vou ler dos versículos de 1 a 5. Efésios 2, do 1 ao 5. Assim diz a palavra do Senhor. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Até aqui, meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Nos ilumina nesta manhã, porque essas verdades são muito preciosas, são muito profundas, que nós possamos contemplá-la. Nos dá, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, a força que vem, não vem de nós, também vem do Espírito Santo, para entendermos e aplicarmos nas nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, nós terminamos o capítulo 1 de Efésios no domingo passado, e o que é que a gente pode entender aqui no contexto geral do que aprendemos no capítulo 1, antes de passarmos para o segundo capítulo? Uma das principais lições que Paulo nos dá, falando sobre as funções da Trindade, no capítulo 1, é que Deus não é um Deus de improviso. Ele não é um Deus que resolve as coisas na hora. Ele é um Deus muito programado, muito planejado. Muito antes de você nascer, Ele já programou, ele já tinha o seu nome no livro da vida. Muito antes. Ele sabia do pecado, ele sabia que iria enviar o seu filho, e o filho prontamente e voluntariamente, ele se prontifica na obra da graça. E vimos na semana passada que essas são bênçãos do passado, porque aconteceram quando a gente nem era nascido. Mas Ele não só nos abençoou no passado, nós vimos que Ele nos abençoa no futuro, nos abençoará no futuro, quando estaremos na Nova Jerusalém, quando estaremos no novo céu e na nossa terra. Mas não somente no futuro, também no presente, quando o poder, o mesmo poder, o supremo poder de Deus, que segundo o versículo 20 do capítulo 1, ressuscitou o Filho e fez ele assentar à destra de Deus Pai. Esse mesmo poder é o poder que desenvolve a sua salvação. É isso que ele nos diz aqui na última parte do capítulo 1. E aí a gente vai para o capítulo 2. Eu não sei se os irmãos já tiveram a sensação, eu acho que sim, eu muito mais garanto a vocês, mas vocês também já devem ter passado por isso, de você gostar, querer assistir um filme, certo? E aí o seu amigo já assistiu o filme, aí ele diz assim: rapaz, pode assistir esse filme, é muito bom, Cicrano morre no final, né? Imagina isso, terrível, é o spoiler, né? E aí você tirou a maioria das pessoas não gosta dessas revelações, a grande reviravolta, o grande plot twist, né, do filme, falaram para mim,
antes de eu assistir. Isso não é legal, a maioria não gosta disso. Tem gente que gosta, eu não gosto particularmente. Não faça isso comigo, né? E por que a gente não gosta? Porque isso estraga a nossa experiência, né? A gente queria assistir o filme, ter aquela emoção, ter aquela revelação na hora de assistir o filme, mas agora a gente já sabe o que acontece. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é exatamente isso que acontece aqui no versículo 1 do capítulo 2. O final é revelado na primeira frase do capítulo, na primeira frase do versículo. O final do filme, a grande reviravolta já nos é dita quando ele fala assim: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E por que eu estou dizendo isso? Porque esta frase em específica, ele lhes deu vida, ela não está no texto original. Não está. Pode procurar em qualquer interlinear, em qualquer livro de grego, não tem esta frase, ele lhes deu vida. O texto começa, o capítulo 2 de Efésios, ele começa assim: vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Começa assim. Quando vocês estavam mortos, não existe essa frase, ele lhes deu vida. E só para a gente entender por que isso é impactante, pensarmos nisso. Na Bíblia, quando existem alguns textos que estão entre colchetes, a gente sabe disso, né? Tá lá, e aí tem um texto em colchete. Por que o texto está em colchete? Porque os nossos tradutores, quando eles foram ver as cópias dos manuscritos antigos, esse texto não está em todas as cópias dos manuscritos antigos, ou não está nos principais manuscritos, naqueles mais confiáveis, ela não está. Está em algumas outras cópias, e aí eles colocam entre colchetes, para dizer assim, não está em todas as cópias. Mas esse texto, que não está em nenhum texto original, não está nem entre colchetes. Ele lhes deu vida. E também não deveria estar, porque ele não está em nenhuma cópia de manuscritos antigos. Em nenhuma. Nenhuma cópia. Nada. Ou seja, isso aqui é uma adição do texto, completamente do zero. É muito interessante isso. Precisamos entender isso aqui. É uma adição. Veja, a gente sabe que os subtítulos do texto, né? Do pecado para a salvação pela graça. Esse subtítulo a gente sabe que não é inspirado, que os nossos tradutores colocaram para elucidar. Alguns deles estão até errados, né? A gente vai para 1 Coríntios 3, por exemplo, está lá: o amor é o dom supremo. O amor nem dom é, mas ele coloca, o amor é o dom supremo. Mas a gente fica tranquilo, porque a gente sabe que isso aqui foi adicionado, porque isso aqui é um subtítulo. Eles colocaram para tentar elucidar, mas isso aqui não é inspirado. Mas o texto, eu tenho uma adição no texto, é um problema. Na minha opinião, é um problema. Certo? Por que isso? Porque, veja, ele vai dizer que Cristo nos deu vida, mas ele não diz no versículo 1. Ele vai dizer no versículo 5. No versículo 5, veja: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. No versículo 5 está lá, no original, nos deu vida. Mas no versículo 1 não está lá. Certo? Então, essa revelação aqui, ela estraga o final do filme. A ideia é essa. Essa revelação aqui, ela não deveria estar aqui agora. Existe um propósito para ela não estar aqui agora. Certo? Qual é a intenção? E veja, se você pegar qualquer Bíblia em inglês, também não está. Certo? É um problema aqui do tradutor brasileiro, dos nossos tradutores brasileiros. Eles acharam que se eles antecipassem o final, eles iriam tranquilizar a gente. Olha, vai vir uma má notícia aqui, a gente estava morto, mas calma, antes de você entender que estava morto, Cristo já lhe deu vida, vai lhe dar vida no final, fique calmo. Então ele coloca essa frase aqui antes no versículo 1, certo? Então eu poderia dizer assim, pegue uma caneta, irmãos, e risque essa parte, né? Pegue uma caneta e risque, não está. Eu acho que não convém a gente fazer isso, né? Ficar riscando a Bíblia, ficar riscando o subtítulo,
Mas assim, não seria pecado também, porque não é inspirado. O texto original não está aqui, certo? Eu estou assistindo um filme e aí você vê uma cena, imagina uma cena no começo, fulano morre. Aí você diz, poxa, esse cara... Aí depois o filme volta para o passado, né? Aí esse cara vai morrer. Mas no final, a bala passou de raspão. Ele não morreu, ele estava vivo, olha. Mas aí no começo do filme você já mostra que o cara ficou vivo. Ou seja, não tem graça. E entenda, por que eu estou batendo nesse ponto? A intenção de Paulo aqui é impactar a gente com a notícia ruim primeiro, com a má notícia primeiro. Ele não quer falar de vida aqui no versículo 1. Ele não quer falar. Então veja, a intenção do apóstolo é o oposto da intenção do tradutor. O tradutor quer me tranquilizar. Paulo não quer me tranquilizar. Paulo não quer me tranquilizar. Paulo quer me deixar preocupado nos versículos 1, 2 e 3, só para depois começar a me tranquilizar no versículo 4. Então, quando eu adiciono esse texto aqui, eu estou mudando a intenção do escritor. E tradutor não é escritor. Tradutor é tradutor. Ele não pode adicionar nada no texto. Paulo não quer falar de vida. Ele está dizendo, ó, primeiro no evangelho vem a má notícia. Essa é a sequência do evangelho. Depois vem a boa notícia. A má notícia precisa ser entendida, precisa ser compreendida, para depois a boa notícia ela aparecer. Muitas vezes quando a gente vai evangelizar e quando a gente vai pregar o evangelho, a gente vai com muita sede ao pote e a gente já chega para a pessoa falando a boa notícia. A gente já vem com isso, mas Paulo não quer dar a boa notícia primeiro. É fundamental a má notícia primeiro. Pense, você está na rua e você vê uma pessoa e aí você diz assim, olha, Jesus te ama. A gente já começa assim, né? A gente já começa assim, Jesus te ama e Ele tem um plano maravilhoso na sua vida, certo? Para depois você dizer assim, você é um miserável pecador e você precisa se arrepender dos seus pecados, porque você está morto. Então, veja, você contou a boa notícia antes da má notícia, né? E se aquela pessoa, pare para pensar, se aquela pessoa porventura ela não se arrepender dos seus pecados e ela morrer assim, significa que ela não era salva? Nós acreditamos nisso. Então, se ela morreu assim e ela não se arrependeu dos seus pecados, Deus, aquilo que você falou não é verdade. Deus não ama ela. E o plano maravilhoso na vida dessa pessoa que Deus separou para ela foi lançá-la no inferno. Esse foi o plano maravilhoso na vida dela. Então, não foi bem aquela boa notícia que você falou no começo. Ele precisa entender o peso do pecado e se arrepender, para de fato, depois disso, começar a compreender o amor de Cristo. Porque do contrário, nós sabemos disso, se ele não se arrependeu, o plano maravilhoso de Deus na vida dele foi criá-lo para lançá-lo no inferno. É isso que a gente acredita. Se a gente acredita que Deus decreta todas as coisas. Por isso, na hora de evangelizar, nunca comece com a boa notícia. As pessoas precisam entender a sua situação, o estado que ela está naquele momento. Olha, qual é o estado que você está? E só depois elas vão começar a entender o que é a graça de Deus. Elas vão começar a entender sobre isso. Só assim elas vão compreender o que é graça, o que é salvação. Você vai chegar e já vai dizer assim, ó, Cristo lhe deu vida, como o tradutor está fazendo aqui. Ele está com uma boa intenção, mas essa boa intenção atrapalha a lógica do apóstolo. Você já chega como o tradutor aqui, ele lhe deu vida. Ele vai perguntar, ele me deu vida, como assim? Você estava morto. Como assim eu estava morto? Eu estou vivo, né? Cristo lhe salvou. Salvou de quê? Eu estou bem aqui. Eu não preciso ser salvo. Como assim eu estou morto se agora eu estou vivo? É uma coisa que nós devemos pensar sobre isso. Pare para pensar no contexto do Brasil, irmão. Sabe quantos cristãos nós temos no Brasil hoje? Cristãos.
nós estamos chegando a uns 150 milhões de cristãos. 150 milhões. É muita gente. Só que aqui é junto com os católicos. Quando a gente vai separar, pense aí, católicos é uma média de 100 milhões. E aí você pega uns 47 ponto alguma coisa de evangélicos, certo? Não são católicos, são evangélicos. Isso é uma coisa interessante. Isso vem de 60 anos para cá. 60 anos para cá, o número de evangélicos cresceu bastante. E assim, o fato da gente estar chegando na metade dos católicos num país que historicamente é colonizado por católicos, foi colonizado por católicos, é um grande avanço. Com certeza, o número de 60 anos para cá, o número de cristãos cresceu muito, certo? Cresceu muito. Depois de Bolsonaro deu uma estagnada, tá? Depois de Bolsonaro, nada contra, Bolsonaro, mas depois dele deu uma estagnada. Ele, assim, muitos cristãos, muitos evangélicos estão virando católicos. Está tendo esse fenômeno que nunca houve, agora está tendo, certo? Mas mesmo assim, irmãos, 47 milhões é muita gente. Só para você ter uma noção, 47 milhões é o número completo da população da Argentina. A Argentina é 47 ponto alguma coisa milhões de pessoas. Então, o número de evangélicos, nem católicos, de evangélicos no Brasil é o mesmo número de toda a população da Argentina. Aí eu faço uma pergunta para vocês: por que as coisas no nosso país só pioram? Pare para pensar nisso. Por que no ambiente familiar, no ambiente político, no ambiente moral, no ambiente profissional, as coisas do nosso país só pioram? Se nós somos 47 milhões de evangélicos. Pare para pensar nisso. Vamos só para o ambiente moral. Uma modalidade, não vou nem entrar no político. Ambiente moral. Ninguém diz mais obrigado, por favor, com licença. Cordialidade, que há 50 anos atrás era uma coisa do cotidiano. Hoje em dia é todo mundo fechado. Ninguém se sente mais na obrigação de agradecer nada. De pedir desculpa, de pedir perdão. Veja, é só uma modalidade. Por quê? Porque a qualidade desses 47 milhões de evangélicos não é boa. Somos uma nação ainda, irmãos, que no domingo a maioria da população vai para a igreja. Somos uma nação que toda a economia, ela ainda tem que se curvar. A gente não pode ficar abrindo loja, porque não adianta. A maioria dos brasileiros estão na igreja. Então, ainda, eu creio que isso vai piorar, mas ainda somos uma nação onde as igrejas estão cheias de pessoas, cheias de brasileiros. Muito diferente de muitos países da Europa, por exemplo, que as igrejas estão fechando cada vez mais. Somos uma nação. Mas por que nada muda? Por que as coisas só pioram? Porque é a qualidade do evangelho que está sendo pregado nessas igrejas. Como é que esse evangelho está sendo pregado? E é exatamente esse método aqui que o evangelho está sendo pregado. A boa notícia é falada, mas as pessoas ignoram a má notícia. O que está sendo pregado? Jesus te ama e Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Só. O negócio que você é pecador, esse negócio que você tem que se arrepender, esse negócio que você estava morto, o estado que você estava, não precisa falar isso. Veja, é pior do que esses tradutores. O tradutor, ele antecipou a boa notícia, mas ele não vai ignorar a má, ele vai falar da má. Essas igrejas ignoram a má notícia. Já começa a pregar a partir do versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, eles não pregam nem a má notícia. Porque as pessoas, elas não querem ouvir a boa notícia. Elas só querem ouvir que tudo vai dar certo porque você é uma pessoa boa. O evangelho, irmãos, ele é precedido pela lei. O evangelho é precedido pela lei. E as pessoas não vão entender o evangelho se não entenderem a lei de Deus. Por que você acha que na nossa liturgia a revelação da vontade de Deus vem antes da certeza do perdão? Isso é uma ordem didática na liturgia. A gente lê a lei de Deus,
A gente pede o perdão dos nossos pecados, porque a lei de Deus nos confronta, para depois a gente ler um versículo e ter a certeza do perdão, e aí depois agradecer a Ele por causa disso. É uma lógica didática. É com a lei que nós percebemos o estado, né, que nós estamos, e desesperadamente como nós precisamos do Evangelho. Mas essa é a nossa realidade. Com 120 pessoas, a média das pessoas que seguiam a Cristo ali, 120 pessoas, Jesus mudou o mundo. Com 147 milhões de evangélicos, a gente só piora o país. A gente só piora. Tem alguma coisa aí. Tem algum problema no que está sendo pregado na maioria das igrejas dos que se dizem evangélicos. Mas vamos lá. O primeiro passo para a mudança genuína é nós entendermos a nossa situação. Então, deixemos de lado aí, por enquanto, eles lhe deu vida, e vamos aqui para o versículo 1, quando vai dizer assim: quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3, entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Para só depois de falar tudo isso aqui, vocês serviam a 3 senhores, né? Ele está dizendo aqui, vocês serviam ao curso do mundo, ao dono do mundo, né? do império das trevas, que é o diabo, é o príncipe da potestade do ar, que ele vai falar aqui, e vocês andavam segundo a inclinação da carne de vocês, para só depois, no versículo 4, ele falar, a gente ter essa famosa adversativa aqui, mas Deus, né? Rico, aí agora vem a rica misericórdia desse amor. E para só depois ele nos avisar, no versículo 5, ele lhes deu vida, e ele conclui aqui, pelo menos essa parte, né? Até o versículo 5, pela graça vocês são salvos. Mas entenda, antes disso era morte completa. Vocês estavam mortos. Esse mortos é traduzido por necros, no grego, que remete a completamente morto, totalmente morto. É de necros que vem a palavra necrotério, né? Quem vai para o necrotério é aquela pessoa que está já constatada, já que ela está morta, né? Então, completamente morto. Esse era o seu estado, morte completa. Ele não está dizendo assim, você estava na UTI, né? Você estava muito doente, e aí Deus foi lá e lhe deu aquele remédio, e você estava na enfermaria. Não, é que nem Lázaro. Já estava 4 dias, todo mundo sabia que Lázaro estava morto. Não tem como não estar. Passe lá perto lá do túmulo lá e cheire. Dê uma cheirada lá, você vai sentir cheiro de morte, cheiro de decomposição. Ele está morto. Todo mundo sabe disso. Esse é o problema da pregação brasileira. As pessoas não estão dizendo aos que não têm Cristo que eles estão mortos. As pessoas estão dizendo que eles estão doentes. Você está doente, e o doente tem remédio. Quem está doente é só ter um remédio, é só ter um tratamento, e eles têm o remédio, eles têm o tratamento, não é Deus. Eu sei como você pode melhorar dessa sua doença aí, eu resolvo. Se você está doente, tem remédio. Se você está com um problema, tem um tratamento. Mas se você está morto, não tem jeito. Pergunta aí a Dai, pergunta aí a Mateus. Você está lá no meio do plantão lá, e agora não tem mais jeito, já fez de tudo, morreu. E agora? Qual é o remédio depois que morre? Qual é o remédio? Qual é o tratamento agora? Morreu. E agora? Qual é o tratamento para a gente? Não tem, só um milagre. Agora é só hora da morte, chama a família para avisar. Não tem remédio, não tem tratamento para a morte. É assim que vocês estão. Vocês não estavam doentes, vocês estavam mortos. Mas as igrejas estão pregando que vocês estão doentes, e eu tenho remédio. Vamos para o congresso do sucesso.
Que aí, se você for comigo para o Congresso do Sucesso, você vai aprender a ter sucesso em tudo na sua vida. E 5 dias comigo, eu vou ensinar você a ser o problema dos seus problemas. Olha aí. Você vai ser o problema dos seus problemas. Você vai desafiar, a gente vai dar socos no ar, todo mundo junto, e a gente vai gritar. E aí você vai vencer, porque você só está doente e eu tenho um remédio para a sua doença. É só um tratamento e você vai melhorar. Não, você está morto. Você não está doente. Ah, você está doente, você é bom, você é uma pessoa boa, você só está desregulado. Não, você está morto. Sabe o que as igrejas de hoje fazem? Elas fazem a mesma coisa que uma empresa funerária faz. Pega lá o cadáver, só que o corpo chegou muito deteriorado, chegou muito ruim. Foi um acidente. Meus avós mesmo, foram assim. Eles foram atropelados por uma carreta. Então o corpo não estava muito bonito, não. O que é que faz? Chega na funerária e eles vão maquiar o cadáver. Pronto. Vai maquiar o cadáver, vai botar maquiagem, vai botar a flor ao redor, né? Quando não tem jeito, caixão fechado. Velório de caixão fechado. Quando foi no corpo ali, o rosto ainda está preservado. Bota umas florezinhas, maquiagem, pronto. É isso que essas igrejas fazem. Elas estão oferecendo remédio para morto. Elas estão fazendo maquiagem, estão botando flor ao redor da cara do morto. Mas não tem o que fazer com o morto. É isso que esses coachings fazem. Para ser menos ofensivo, para ser menos doloroso de estar falando isso aqui, mas o morto continua sendo morto. O homem sem Cristo, ele não está doente, ele está morto. Mas se a igreja não diz que ela está morta, que a pessoa está morta, por que ela vai oferecer ressurreição? Para que ela vai oferecer ressurreição? Se a pessoa não está morta. E estamos mortos no quê? Paulo vai dizer, nos nossos delitos e pecados, ou nas nossas transgressões e pecados. Existe uma forma de viver para Cristo, mas a gente não consegue viver dessa forma. A gente segue um outro curso. É uma transgressão. Ele vai dizer futuramente, você segue não o curso de Cristo, você segue o curso do mundo. Pecado é você errar o alvo da lei. Está ali a lei, mire nela e aponte nela. Você é um péssimo arqueiro. A sua flecha não acerta nem na brecha do alvo, é fora, nem na brecha, que dirá no meio. Você não consegue. Esse é o nosso fracasso. Veja, o que é que a gente conclui com isso? A gente não consegue fazer o que Deus quer. Não tem força que venha de nós, não tem murro que você dê no ar e gritaria que você faça, que faça você ter força para obedecer a Deus. Nós não temos essa capacidade, porque nós estamos mortos. E não há nada ruim que não possa piorar. Paulo quer chocar você aqui, ele não quer falar de vida. Esqueça a vida aqui até o versículo 3. Ele quer chocar, ele quer lhe dar uma sequência de más notícias terríveis, uma pior do que a outra. Essa é a intenção do apóstolo. Versículo 2: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo. Esse verbo andar aqui é uma expressão meio hebraísta de Paulo, né? Porque Paulo está falando aqui como uma expressão que era muito usada pelos judeus, e ele andou com Deus, né? Andar com Deus, embora ele está falando aqui, ele está escrevendo em grego, ele está dentro da cultura grega, ele está pegando um termo muito, muito hebraico, digamos assim, por isso que a gente chama de hebraísmo, né? Quando a gente diz muito no Antigo Testamento, fulano passou a andar com Deus, é uma comunhão agora plena com Deus, né? Pense em Enoque, né? Um dos grandes exemplos, talvez o homem mais santo da Bíblia depois de Cristo, né? Enoque, foi trasladado. E a Bíblia fala, Enoque, ele andava com Deus. Mas toda essa comunhão, nós não tínhamos com Deus, nós tínhamos com o mundo. Essa era a nossa comunhão. Ele está dizendo, não, você andava segundo o curso do mundo. Ou seja, você andava rumo ao inferno. Era isso que você fazia. O mundo, ele tem uma agenda, a ideia é essa. O mundo, ele tem uma agenda, ele tem um sistema, ele tem uma forma da pessoa se comportar, ele tem uma agenda moral, uma agenda familiar, uma agenda política. O mundo, ele tem essa agenda. Então, o morto sem Cristo, ele anda nessa agenda.
Ele anda nesse curso aqui. Esse curso aqui, no grego, ele é traduzido mais até por cosmovisão, é uma mentalidade. Olha, você ia rumo à mente do mundo, você seguia essa mente aqui. Pense em Caim. Caim, ele pensou, né? Olha, Deus me amaldiçoou, matei meu irmão, mas Deus não me matou. E até botou uma marca em mim para ninguém me matar. Então eu vou ficar vivo aí por um bom tempo. Então, tá bom, eu vou seguir a minha vida. É isso aí, foi isso que Caim fez. Foi expulso, foi embora e foi seguir a vida dele, foi viver a vida dele. Uma vida onde tanto faz, tanto fez Deus. Ah, Deus me ignorou, Deus me rejeitou mesmo, então agora eu vou construir uma cidade. Teve descendentes, homens prósperos, né? Um dos descendentes de Caim, Lameque, um homem forte, um homem com 3 filhos. Seus filhos dominaram o mundo. E Lameque disse, olha, quem me matar eu mato, quem tentar me matar eu mato antes. E dizia com orgulho, eu matei já 2. Olha, pessoas que prosperaram nesse mundo. Os filhos de Lameque, eles desenvolveram a arte do ferro, do fogo, do artesanato, da arte, da música. Tudo dentro desse mundo aqui. Mas fazendo o que eles queriam. Eles nem eram ateus. Você não chegava para Caim e tentava convencer ele que Deus não existia. Não, Deus existe. Deus falou comigo. Deus me repreendeu quando matei meu irmão. Ele existe. Mas olha, ele no canto dele lá e eu no meu. Eu agora vou seguir a minha vida. São os famosos ateus não praticantes, né? Sabe que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Caim e os seus descendentes. Mas é claro que isso é uma prisão, irmãos. Ninguém está livre do mundo. É só você tentar e quando você é salvo, você passa a não seguir mais essa agenda do mundo. Você passa a não cumprir mais essa agenda. E obviamente você vai ser perseguido. Obviamente. Você não está andando no curso desse mundo. Jesus chegou para os discípulos e disse, por que vocês estão espantados? Que o mundo odeia vocês. Vocês estão indo contra o mundo. Você quer que o mundo ame vocês? Você quer que o mundo agora bata palma para vocês? Não, vocês não estão seguindo mais a agenda do mundo. Porque vocês não são desse mundo. Então é óbvio que o mundo vai perseguir vocês. O mundo não vai ignorar vocês. Versículo 2. Ainda o segundo aqui, mandante da gente, quando estava morto. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se existe uma prisão, existe um carcereiro. E esse carcereiro é o diabo. Príncipe aqui não é a ideia de continuidade real. Ele não é, Deus mandou o filho dele, então o diabo mandou o filho dele também. Não é essa a ideia aqui. Príncipe vem a ideia de principal mesmo, principados e potestades. É o príncipe, é o principal que tem autoridade sobre esse mundo. A ideia é essa. Príncipe da potestade do ar. O chefe desse mundo, cabeça. Veja, se a igreja tem um cabeça, Deus deu a igreja. A gente viu isso, né? No domingo passado. Se Jesus é o cabeça da igreja, o diabo é o cabeça do mundo. Ele é o imperador, obviamente, do reino dele, o reino das trevas. Potestade do ar. Por que potestade do ar? Do ar, porque ele está no ar. A ideia é essa. Ele é invisível. Ele é como o ar. Ele é invisível. Ele está pairando sobre a sua vida, tentando alguma forma de tentar lhe tirar daqui o mais rápido possível. Ele está trabalhando nisso aí. Certo? Então, esse é o príncipe da potestade do ar. Ele está aqui, pairando sobre, para tentar nos tirar daqui. Então, aí ele continua, né? O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse espírito é o próprio diabo, é o próprio Satanás. Ele atua nos filhos da desobediência. É interessante, esse atuar, ele é traduzido por ergônomos, é mais voltado para energia.
esse Espírito, ele dá o incentivo, ele dá a energia, ele dá o poder, digamos assim, a força de vontade para o filho da desobediência. É ele que recarrega o filho da desobediência. Essa é a intenção dele aqui ao escrever atuar, né? O verbo atuar aqui. Versículo 3. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne. O terceiro aqui, mandante das nossas vidas, antes de Cristo nos resgatar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja, eu tenho um verbo andar no início do versículo 2, e eu tenho o verbo andar no início do versículo 3, né? Mas esses andar, eles são diferentes aqui. Ele está dizendo assim: vocês andaram no outro tempo segundo o curso desse mundo, versículo 2, e agora vocês andaram no passado segundo as inclinações da carne. Esse andar aqui do versículo 2, ele é um termo um pouco diferente do versículo 3, né? Ele é um pouco diferente do versículo 2, porque ele dá mais uma ideia de se virar. Vocês estavam se virando com as inclinações da carne, porque era só isso que vocês tinham. Vocês só tinham isso. A única coisa que vocês desejavam era satisfazer a carne. Pense no... você diz assim: poxa, fulano, como é que você está? Eu estou me virando, né? O que é me virando? Não deu... eu estou tentando viver a minha vida, eu estou tentando consertar pelo meu jeito mesmo. Então, como é que você está? Eu estou me virando. Então, a ideia é essa. É de você se virar. Eu vou dar um giro por aí. O que é você dar um giro? É você... você não sabe basicamente para onde você vai. Você vai pensar em alguma coisa, você vai dar um giro. Eu vou dar um giro, é com você está se virando. É isso que ele está dizendo: olha, você se virava nas inclinações da carne, porque era a única coisa que tinha. A única coisa que você desejar, para você querer ser em Cristo, eram as inclinações da carne. Então você andava, você se virava. Essa é a intenção dele em dizer isso. Você não tinha outra coisa. Veja, você é morto, mas você ainda anda. Então é basicamente um zumbi, é um morto-vivo. E o zumbi não tem para onde ir. Ele não tem um objetivo: eu vou ali naquela cidade e eu vou fazer isso, depois eu vou na... Ele não tem objetivo, ele anda segundo a vontade dele comer. Depende do filme também, tá? Mas é a ideia do zumbi, é a ideia do morto-vivo. Você está morto, mas você ainda anda, então você fica aí se virando. Essa é a intenção dele aqui. E você só faz o que a carne quer. Por quê? Porque aquilo ali é a única coisa que você nasceu para fazer sem Cristo, é isso. É obedecer à inclinação da carne. É um zumbi que quer comer. Ele vai junto com o bando até arranjar comida. É o único propósito da vida dele. Ele não tem um direcionamento, ele não tem um foco na vida dele. É isso aí. Eu lembro muito da minha cachorra. Estava preparando o sermão, eu lembrei da minha cachorra. Minha cachorra era assim: ela acordava, aí ela queria fazer a necessidade dela, eu descia com ela, e aí subia, comia, dormia, só. É isso. Essa era a vida dela, vida difícil. Ficava perto de mim ali e somente. Mas nós não somos animais. Nós não somos animais. Nós temos um foco, nós temos um propósito. Nós somos a coroa da criação. Jesus vai dizer isso, vai chegar para Israel e vai dizer: olha, o jumento, ele pelo menos sabe quem dá comida para ele, então ele reconhece o dono dele. Mas vocês nem isso, Jesus vai dizer. Ou seja, vocês são pior do que os animais, vocês são pior do que o jumento. O morto é pior do que o animal, porque pelo menos o animal reconhece o dono dele e sabe quem dá comida para ele e vai ficar lá. Fiona ficava comigo, ela sabia quem dá comida era eu. E Jesus está parafraseando, na verdade, Isaías capítulo 1. Quando Isaías está falando com Israel, ele vai dizer assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Por que não entende? Porque estão mortos. E por natureza, ele vai dizer: filhos da ira, como também os demais. É por isso, irmãos, que o primeiro ponto do calvinismo é depravação total. É a notícia ruim, notícia péssima. O primeiro ponto do calvinismo não está preocupado em lhe tranquilizar. Assim como Paulo aqui no texto original. A depravação, ela é total, ela é completa. Agora, nós estamos preparados para ouvir o Evangelho. Só agora, tendo a convicção do nosso estado, e como nós estávamos,
Agora, versículo 4. Agora o Evangelho. Mas Deus, agora a adversativa, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ele é rico em misericórdia. E ele está contabilizando a sua misericórdia. Quão ele é rico? Quanto ele tem de misericórdia? Muita, ele é rico. Como Davi vai orar e ele vai dizer, Senhor, ele peca e ele diz, Senhor, me perdoa, segundo a multidão das tuas misericórdias, atende a minha oração. Por que alguém rico em misericórdia, irmãos? Rico, muita misericórdia. Por que ele ia ter misericórdia de mim, que já estou morto? Por que ter misericórdia de um morto? E mais, é um morto. Nós éramos um morto que nós não estávamos incomodados com o estado que nós estávamos. É pior ainda, a gente não estava morto clamando por uma mudança. Não, a gente estava se virando por aí. É isso que o texto está dizendo. A gente era um morto que estava acostumado, ninguém estava pedindo salvação, ninguém estava pedindo. Ninguém estava pedindo para mudar o estado, porque a gente não tem nem essa capacidade. Olha de onde Deus nos tirou. Olha o tamanho dessa misericórdia. Como Ele amaria alguém assim? A resposta sempre será: nós não fazemos ideia. A gente não faz ideia, porque esse amor, ele é incompreensível, irmãos. Ele é a causa de todas as bênçãos da Trindade que a gente viu no capítulo 1. E aí agora sim, versículo 5. Estando nós mortos em nossas transgressões, agora vem a grande virada. Olha aí, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Agora sim, vocês estavam mortos, entendendo a seu estado de morte. Ele deu vida. E ele vai dizer assim, juntamente com Cristo. Por quê? Porque essa expressão, né, interessante aqui, juntamente com Cristo. Por quê? Porque Cristo, em seu sofrimento, Ele precisou passar por toda a maldição da nossa morte em nosso lugar, né? Cristo precisou passar aqui todas essas etapas dos versículos 1 a 3 para que nós fôssemos salvos. Ele não cometeu nenhum pecado, né? Ele não se afundou em nenhum pecado como nós, mas ele precisava passar porque ele carregou os nossos pecados. E durante a sua encarnação é um tipo de humilhação, a gente sabe disso. A gente viu isso na quarta-feira, né? Por que Jesus chorou lá? Menor versículo da Bíblia, a gente viu na quarta, né? João 11, Jesus chorou lá diante do túmulo de Lázaro. Por que ele chorou? Aí as pessoas olharam para Jesus e diziam assim, esse o amava, ó. Tá com saudade de Lázaro. Por que tá com saudade de Lázaro se ele ia ressuscitar Lázaro daqui a pouco? Então por que ele chorou? Chorou de saudade? Como assim? Ele já ia ver Lázaro de novo, saindo do túmulo, ia falar com Lázaro. Por que ele chorou? Aí a gente viu, Jesus chorou por causa da incredulidade das pessoas, de ficar, Senhor, morreu já, não tem mais jeito não. O Senhor tinha que vir há 4 dias atrás para curar, ou seja, o Senhor tem poder de curar, mas tem poder de ressuscitar. As pessoas não estavam enxergando Jesus como de fato o Filho de Deus, então ele chora por causa da limitação humana, da incredulidade. A Raquel até falou certo lá no estudo, ele chora também por causa do pecado, porque ali tem um homem que morreu por causa do pecado, por causa da morte, e a morte só vem por causa do pecado. Então ele chorou por causa disso também, sim, a gente pode dizer que é válido, ele chorou também por causa disso. Mas o choro de Jesus, por que o choro de Jesus é uma humilhação? Porque faz parte da sua humilhação. Porque assim como fome que ele sentiu, assim como sede que ele sentiu, assim como sono que ele sentiu, ele ficava cansado, ele ficava exausto, ele se submeteu, se esvaziar dessa forma. E sentir tudo isso quando ele de fato encarnou. Então a sua encarnação faz parte da sua humilhação. Jesus não chorou apenas porque Lázaro morreu e ele estava com saudade, ele iria ver Lázaro, mas também ele chora porque ele sabia que para Lázaro ressuscitou, mas ia morrer de novo, mas para Lázaro ressuscitar eternamente, ele teria que passar pela morte.
Jesus estava com todos esses pensamentos na cabeça. Ele teria que passar pela morte. E hoje, quem não entende o quão terrível é o estado de morte, não vai entender o quão a vida eterna ela é bela. Quem não entende o seu estado terrível de pecado e condenação, nunca vai entender o quão nós precisamos de salvação. Esse é o método aqui da pregação do Evangelho. Quem não muda de vida é aquele que não entende a gravidade dos seus pecados. É por isso que continua a pecar. É por isso que essa mentalidade de eu já sou salvo, Deus perdoa, vou continuar pecando, é uma mentalidade de condenado. Não é uma mentalidade de salvo. São pessoas que só querem a boa notícia, mas ninguém entende a boa notícia se não entender a ruim. Ninguém vive a boa notícia se não entender que antes só vivia a má. E a boa notícia é juntamente com Cristo, ou seja, se Cristo ressuscitou, nós iremos ressuscitar. Pergunta é o texto, pergunta é o versículo 5. Como ele nos deu vida? O texto responde, juntamente com Cristo. É Paulo dizendo mais uma vez, olha, o mesmo poder que ressuscitou o Filho, o mesmo poder que o fez assentar à destra dele, é o poder que vai lhe ressuscitar eternamente. É o poder que mantém você, que desenvolve a sua salvação. É o mesmo poder que tirou você do reino das trevas. Esse é o mesmo poder. Então, concluindo, irmãos, só para a gente aplicar aqui rapidamente, nós jamais iremos alcançar pecadores, certo? E entenda isso, eu vou explicar porque eu estou falando sobre isso. A gente jamais vai alcançar pecadores se a gente só pensar na igreja em entretenimento, né? Vamos pensar aqui em formas divertidas e didáticas de trazer o visitante, né? Pense nisso. Então, para que serve entretenimento na igreja? Pela experiência que eu tenho, ela serve mais para fortalecer a nossa comunhão, que já estamos na igreja, do que de fato trazer pessoas, né? De fato, claro, pode acontecer de atrairmos com os nossos eventos, mas essa pessoa só vai se manter ali não por causa dos eventos, ou ela vai se manter de forma errada. A ideia é essa. E entretenimento na igreja tem hora e tem local para se fazer, não é dentro do culto, porque alguns pastores desesperados, eles sabem, olha, a maioria da igreja só está junta no culto, então o grande show business tem que ser no culto. A gente tem que fazer coisa espetacular dentro do culto, e eles entram nesse emaranhado, nessa escravidão, na minha opinião. E por que eu quero concluir com essa aplicação? Porque a gente vive numa sociedade onde o visitante, ele não pode ser confrontado. Entende? O visitante, ele vem aqui, ele não pode ser confrontado pela palavra, no sentido de que vamos atrair ele pela notícia boa. Não vamos ficar falando de Deus irado, de Deus que odeia o pecado, do estado que ele está. Não vamos conseguir atrair ele pela má notícia. E aí, eu nessa prisão de achar que essa má notícia só vai afastar o visitante, eu só prego do versículo 4 em diante. Eu até leio, né, os versículos de 1 a 3 aqui, mas eu só aprofundo mesmo, a gente só foca mesmo no versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia. E Paulo vai nos dizer, olha, juntamente com Cristo, ele lhes deu vida. Ou seja, sem Cristo não tem vida. Sem o evangelho completo, não há vida. Se eu não prego o evangelho completo, eu só faço despertar as pessoas erradas na igreja. Eu só vou despertar bodes na igreja. E as ovelhas, elas vão servir de pasto para esses bodes. Eu só vou levantar líderes errados. Eu só vou levantar ímpio na igreja, líderes ímpios na igreja, porque eu estou pregando o evangelho pela metade.
Então, vamos lutar juntos, irmãos, para que essa igreja, ela sempre pregue e ela sempre preze pelo evangelho completo. Que as pessoas que venham para cá, elas venham e sejam atraídas pelo verdadeiro evangelho. E certamente assim, nós vamos ter boas adições, grandes adições. Vamos crescer em qualidade. E vamos estar aí dentro dos 47 milhões de evangélicos. Mas os evangélicos que seguem de fato a Bíblia e o evangelho completo. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, te agradecemos por esse texto tão rico. Obrigado, Senhor, pela carta de Paulo aos Efésios, como ela é atual, como ela nos instrui. Nos abençoa para que nós possamos evangelizar da forma correta, seguindo o padrão bíblico, como o Senhor nos ordena. Nos abençoa como igreja, agora em nossa escola dominical, no decorrer dos nossos cultos, dos estudos semanais. Nos abençoa, nos capacita cada vez mais a amarmos e entendermos o evangelho de forma completa. Abençoa a vida de cada um aqui, nos abençoa ao longo deste dia. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Como hino de resposta, vamos cantar o Salmo 140.